Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, iremos trabalhar novamente território e diversidade cultural. Mas hoje nós vamos olhar em um outro campo, que seria dos processos imigratórios, A importância dos imigrantes, chegando ao Brasil e fazendo toda essa mudança, essa construção de diversidade cultural que hoje nós temos no Brasil, que é muito ampla e é muito rica. Você pode ainda entender que nós vamos entender nessa aula, que algumas coisas igual por exemplo, a religião, algumas festas típicas, elas são oriundas de outros países e hoje nós apropriamos dela. Então nós vamos entender principalmente o que seriam esses processos imigratórios. Então dentro do espaço territorial do nosso país, geograficamente, nós temos aí diversas pessoas, diversa população e também a construção desse processo migratório. O que seria isso? São pessoas de outros países que vêm morar em outro país, Igual nós temos aí na nossa legenda. Nós temos japoneses, alemães, portugueses, espanhóis, italianos, eslavos e sírio-libaneses. E vocês podem ver que eles ocupam, estão localizados em diferentes regiões e estados do nosso país. Então, nós entendemos esse processo migratório, essa chegada de outras pessoas no nosso país, que vem mudando essa diversidade cultural. Nessa outra cartografia, nós vamos entender melhor o que seria esse processo migratório. Seria, então, de outras nações vindo para o nosso país, como nós vemos nessa imagem aqui. Então, outras nações vindo para o Brasil, Isso aí independente do seu movimento, do que aconteceu no seu país, porque nós vamos estudar esse processo migratório mais detalhadamente dentro da história. Aqui nós vamos olhar a questão da diversidade cultural e a importância que cada um desses povos trouxeram para a nossa cultura. Então, os imigrantes também influenciam a cultura brasileira. Quais são esses imigrantes? Portugueses, italianos, espanhóis, sírio-libaneses, japoneses e outros imigrantes que vieram para o Brasil. Também deixaram traços da sua cultura na língua, que é o idioma, na alimentação, nas festas e tradições, e em muitas outras características culturais do nosso país. O nosso país, inicialmente, ele foi imigrado, a cultura está viva dentro de quem? Dos portugueses, Os portugueses fizeram colônia no nosso país. Então, nós temos muita influência dos portugueses, principalmente a língua portuguesa, o nosso idioma. Claro que houve mudanças, até na característica da fala e de algumas palavras, significados de outras palavras, mas essa importância da língua portuguesa, alguma questão cultural, ela está impregnada porque os portugueses vieram. Então, dentro dessas culturas, desses países, é que nós vamos estudar detalhadamente um pouquinho de cada influência desses principais países imigratórios aqui no Brasil. Então, para a gente entender melhor, essa imagem ilustra o que realmente é esse processo de imigração. É uma pessoa que sai do seu país de origem para fazer morada em outro país. Observe essa imagem. Então, essa pessoa está saindo do seu país para fazer o quê? Morada, trabalhar, buscar melhores condições de vida. Então, este é o processo de imigração dentro da diversidade cultural. E o primeiro país que vamos trabalhar é Portugal. Por iniciar esse processo de imigração descoberta, Portugal vem nas suas caravelas, nas suas expedições e encontra o Brasil, E dentro desse encontrar o Brasil, encontra outra cultura indígena, que posteriormente também iremos trabalhar detalhadamente, mas Portugal vem para fazer diferença dentro do nosso território. Então, algumas características são: a primeira é a herança da língua portuguesa, O nosso idioma é de herança de Portugal,
né? Nós falamos a língua portuguesa através dessa cultura. Então, apesar de termos aqui os indígenas primeiro, mas Portugal ali veio para fazer o quê? Uma transformação dessa língua. Outra questão, outra característica importante dessa cultura de Portugal ao Brasil é a religião católica. Nós temos no Brasil uma predominância, né, da religião católica, mas nós somos um Estado laico, não predomina uma única religião, mas a vinda dos jesuítas, dos padres jesuítas, vem essa frequência, né, da religião católica, de iniciar esse processo de catequização dos índios. Outra questão também que a gente acha que não é, mas é a festa do carnaval e a festa junina. Lá em Portugal, eles já faziam essas festas, essas culturas, né, de festejar em determinados momentos do ano, mas essa festa do carnaval e a festa junina veio de tradição de Portugal. Outra característica são algumas lendas infantis, como o bicho-papão e o boitatá, que é bem conhecido no Brasil. Nós também temos algumas comidas típicas, né, que vieram de Portugal. Movimentos artísticos também, como o barroco, né? Em Minas Gerais, nós temos aqui na cidade de Ouro Preto, Mariana, em alguma dessas cidades, essa parte do barroco, né? O barroco muito conhecido aqui em Minas Gerais, o aleijadinho, que principalmente nas construções das igrejas, né? E aí nós conseguimos ver com mais detalhes essa arte do barroco. Agora eu trouxe para vocês algumas imagens, né, de comidas típicas que parecem com a que a gente tem hoje. Em Portugal, eles faziam o cozido à portuguesa. Olhando para esse prato, né, qual alimento, qual culinária que parece aqui com o nosso Brasil? Parece muito com a feijoada, apesar de ter alguns elementos que não compõem o nosso prato típico, mas esse cozido à portuguesa, ele é uma releitura. Hoje nós fizemos uma releitura, né, a feijoada desse prato, contendo vários elementos como carne, verduras. Então nós temos aí uma tradição de Portugal que vem como uma diversidade cultural. E aqui eu trouxe para vocês uma igreja lá de Portugal que vem com a arte barroca, né? O barroco. Você pode perceber que é uma igreja com bastante detalhes, né? As paredes são bem ricas em detalhes. Então, dentro das igrejas também tem muita cultura, né? Detalhes do arte barroco. Vamos olhar também agora um dos principais países que vieram para o Brasil fazer colônia junto com a imigração, que é a Espanha. A Espanha ela teve muita relevância na história do estado de São Paulo. Nós vamos estudar também nas entradas e bandeiras quando os espanhóis vieram para o Brasil. E ali dentro desse estado de São Paulo, eles começaram a construir, vindo também de lavouras. Então, dentro do estado de São Paulo, a Espanha teve uma grande relevância para a construção cultural do nosso país. Trabalharam nas lavouras de cafés. A mão de obra especializada para a indústria de siderúrgica. A siderúrgica é quando a gente faz a função de ferros, né? Então, eles trouxeram essa especialidade para nosso país. Essa cultura de trabalhar já com a mão de obra mais especializada. Outra importância também é as danças e comidas típicas, como massas e vinhos, né? Os espanhóis também trouxeram essa cultura e hoje nós apropriamos delas. E na arte, nós temos o cinema e a música. Observando nessas figuras, nós temos aqui um importante festival de cinema que sempre acontece em Belo Horizonte, né? Aqui não fala o ano, mas acontece sempre em julho. E esse é um festival de catalão, de cinema. Então, sempre acontece esse festival. Então, a gente apropria dessa cultura. E também nós apropriamos da cultura da dança flamenca. O trouxe para vocês aqui como a arte, né? A arte, a cultura, a questão cinematográfica, esses detalhes corporais. Então, a dança flamenga traz aqui como uma grande importância na diversidade cultural do país da Espanha. Outro país super importante que nós vimos como a diversidade cultural é a Itália. A Itália vem assim juntamente com o processo de fim da escravidão. Então nós conseguimos entender que bastante coisas que acontecem na região do sul vem muito forte dessa questão da Itália, que são as festas das regiões do sul e do sudeste, as práticas religiosas e os santos de devoção.
né? A Itália ela é muito forte a devoção com a religião católica. E a gente apropria disso quando os italianos também vêm fazer cultura no nosso país. Os italianos também trouxeram técnicas agrícolas. Ao trabalhar nas lavouras de café, canas de açúcar, eles trazem consigo materiais que são mais especializados para esse tratamento da terra. Então nós conseguimos observar essa técnica agrícola diferentemente quando os escravos trabalhavam, que era tudo manual. Então os italianos vêm com essa inteligência para trabalhar na terra. A culinária italiana ela está presente no Brasil como nas massas em geral, principalmente no espaguete, que é o macarrão, e a pizza. Então nós observamos aqui festas culturais que acontecem no Brasil, mas que são oriundas, vindas da Itália. Então nós temos aí duas imagens que representam a festa da uva, né? Então vocês podem ver que é uma festa bastante característica, roupas específicas, né? As crianças aqui no balde, aqui num tonel cheio de uvas, amassando uvas para fazer vinhos. Então é uma festa muito típica que acontece no país, no nosso país, principalmente na região do sul, e que vem dessa cultura da Itália. E a questão da culinária, nós temos a pizza, né, e o espaguete, que é bastante comum encontrarmos hoje, mas com a cultura italiana. E, por fim, nós temos uma cultura, né, não menos importante, que é o Japão. O Japão hoje faz uma colônia bastante integrada no estado de São Paulo. Nessa imagem aqui, vocês conseguem observar um bairro que chama Liberdade. Então, vocês podem ver aí bandeiras do Japão e do Brasil, fazendo essa integração da imigração. E nesse bairro se concentram vários japoneses com comidas, né, danças, a arte, tudo que envolve essa questão do Japão no Brasil. E com exemplos, né, tem a tecnologia agrícola, as artes plásticas e a culinária. Hoje o sushi, né, bastante conhecido no Brasil, um prato hoje que já veio mudando, né, a cara do Brasil. Muita gente gosta desse prato com a culinária, que veio oriunda dos japoneses. Então nós conseguimos observar essa diversidade cultural nesse olhar dos imigrantes. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. É uma aula muito bacana, pois a gente sabe que o nosso país ele é construído por diversas outras culturas, né? Nós não temos uma cultura específica. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal no YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Um abraço e te espero na próxima aula.